Glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia. Sou pastora Vanessa Pinheiro, pastora na Igreja do Nazareno Miguel Couto, Distrito Rio, Baixada 2. João, capítulo 19, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Palavra do Senhor. Obrigada pelo cronômetro. Eu achei que eu ia ter que contar aqui. Irmãos, para iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa manhã, eu quero lembrar que não há cristianismo sem cruz. Nós não podemos ser um discípulo sem tomar a nossa cruz. Jesus disse isso. E nós vivemos numa era onde nós queremos tudo de Jesus, menos a sua cruz. A cruz é dolorosa e elas mudam a nossa vida para sempre. Por isso que nós vemos pessoas que elas estão na igreja por muito tempo, mas a vida não foi transformada porque ela ainda não passou pela cruz. Porque quem passa pela cruz nunca mais é o mesmo. Existe um antes e um depois da cruz. Jesus ali como homem, ele entendeu a vontade do Pai. Ele entendeu que a vontade do Pai o levaria para a cruz. Eu quero dizer para você que se você quer seguir a vontade do Eterno, você vai ter que passar pela cruz. Só que, quando nós obedecemos à vontade do Pai e passamos pela cruz, o que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, é que nós não vamos para a cruz sozinhos. Aqueles a quem nós amamos, eles passam pelo sofrimento junto conosco. Ali estava uma mãe, vendo seu filho publicamente sendo humilhado, sendo torturado, assassinado. Mas Jesus, ele já sabia o que o esperava, e ele não poupou a sua própria mãe de vê-lo sofrendo. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã é: quantas vezes nós tentamos poupar dos nossos sofrimentos da cruz? Quantas vezes, porque os sofrimentos que nós procuramos, nós até podemos poupá-los das consequências dos nossos atos. Mas quando o nosso sofrimento é por Cristo, nós não podemos poupá-los. Porque foi vendo o sofrimento de Jesus que tanto a sua mãe quanto o seu discípulo amado puderam depois contemplar a glória da ressurreição. E quando nós não poupamos do nosso sofrimento na cruz, eles não entendem só o resultado, eles entendem o processo. Porque o resultado, irmãos, é sempre muito bonito quando nós contamos. Mas poucos são os que estão conosco e conseguem contemplar o processo. Quem nós amamos não está imune ao nosso sofrimento. Quem te ama participa do teu sofrimento. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: quem te ama participa do teu sofrimento. Hebreus 5, 8 e 9 vai dizer: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Tanto Maria quanto o discípulo amado podiam fazer como os outros fizeram. Eu não estou preparado para ver isso. Mas ali eles se mantiveram até o final. E isso me traz um outro ensinamento. Não confie o que você tem de mais precioso a quem não tem capacidade de administrar. Jesus estava ali sofrendo na cruz dores que talvez nós nunca vamos mensurar na nossa humanidade.
Ele compartilhou aquela dor com a sua mãe e com o seu discípulo amado, que não saíram, não arredaram o pé, porque amavam Jesus. E quando nós percebemos o que os outros que davam tapinhas nas costas de Jesus, aqueles que falaram, eu estou contigo, na hora que Jesus mais precisou, não suportaram presenciar o seu sofrimento. Mas aquele único, foi a quem Jesus confiou cuidado da sua mãe. Maria, naquele momento, a mãe era o que Jesus tinha de mais valioso, irmãos. Ele ainda ali era 100% homem. Não pense para vocês que foi fácil para Jesus ver a sua mãe participando do seu sofrimento. E ele entregou ao ruios. Se nós formos ver no original da palavra, mulheres, aí o teu filho, ele não está falando de uma pessoa despreparada. Ele está falando de alguém maduro o suficiente para cuidar daquilo que Jesus tinha de valioso. Muito cuidado com o que você confia às pessoas. Seja no teu ministério, seja no teu trabalho, seja na tua família. Strong vai dizer que ruios é aqueles que reverenciam a Deus como Pai. Os piedosos adoradores de Deus, aqueles que no caráter e na vida se parecem com Deus, aqueles que são governados pelo Espírito de Deus e que repousam a mesma tranquila e alegre confiança em Deus como os filhos depositam em seus pais. Cuidado com quem você tem confiado aquilo que é importante para você. A terceira lição que eu aprendo com esse texto e eu quero compartilhar com você é que a nossa dor não pode nos tornar individualistas. Ao mesmo tempo que nós não podemos poupar os nossos das dores que passamos por Cristo, porque Jesus estava ali em dor, obedecendo ao Pai, nós também não podemos passar por isso, sendo nós filhos de Deus, de forma individualista. Champlin vai dizer, Cristo cuidou daqueles que lhe eram tão caros, em termos de carne e sangue, e naquele momento cruel, teve um pensamento de ternura e solicitação por sua mãe. Irmãos, mas já, Jesus, se nós estamos padecendo por Cristo, nós precisamos olhar e cuidar daqueles que estão à nossa volta. Porque, como eu disse no ponto anterior, eles estão nos observando. E a maneira como nós nos comportamos no nosso sofrimento é aquilo que nós estamos transmitindo para quem está nos observando. E, por fim, não menos importante, eu aprendo com o discípulo amado nesse texto a pura expressão de lealdade. E eu quero te dizer, o discípulo amado, diferente dos demais, estava lá, próximo a Jesus, no momento mais difícil da sua existência. Jesus não pôde contar com seus irmãos de sangue, Jesus não pôde contar com aqueles que andaram lado a lado com ele, mas o discípulo amado estava lá. E porque ele estava lá, Maria pôde ter um destino digno. Quando a lealdade faz parte do nosso caráter, o Senhor nos confia tarefas nobres. No caso de João, cuidar da mãe do Salvador. Deus abençoe.